Então, eu preciso que vocês peguem a apostila 3 de matemática, que nós vamos finalizar ainda. Apostila 3. Na página 162. A apostila 3, página 162. Vou compartilhar aqui com vocês. Lembrando que qualquer dúvida vocês vão anotar e vão... Depois a Pro vai abrir um espaço para vocês responderem, ou a hora que eu abrir o áudio de vocês, aí vocês podem estar falando, tá? Então, aqui, porcentagem, nós temos aqui um texto na página 162, que está dizendo que o Brasil é o terceiro maior produtor de frutas do mundo, o que gera emprego e renda ao país. Do total produzido dessas frutas, 53% são de frutas frescas, das quais cerca de 2% são exportadas e 47% são para a fabricação de produtos processados. Entre eles, as frutas secas, as congeladas, as polpas e os sucos. Então, aqui nós temos um texto em que aparecem números com o símbolo porcento, né? Então, números que indicam uma porcentagem. E aí eu pergunto para vocês, vou interromper aqui o compartilhamento. Quem aqui já ouviu falar em porcentagem e onde nós encontramos valores em porcentagem? Em que situações nós encontramos? Vou liberar aqui, como é uma aula. Alguém sabe me dizer quando nós encontramos situações de porcentagem, Letícia? Onde você já ouviu falar assim, tantos por cento? Em que situação? Guilherme, Esther, Joel, Rafael? Eu não sei se é certo, mas eu já vi assim em lojas, sabe, de roupa, para comprar algumas coisas assim, 9%. Tantos por cento assim. de desconto. Isso. Ok. Mais alguém que viu em algum... de bateria. 50% da bateria, 30%, 17%, né? Exatamente. Que outras situações mais vocês viram? Nos jornais, alguém já ouviu falar alguma notícia em que aparece esse valor por cento, tantos por cento? Sim. Guilherme, guarda esse bonequinho. Agora é hora da aula. Tira tudo que vai tirar sua atenção. Pode falar, Rafa. Nas eleições. Nas eleições, né? Tantos por cento das intenções de voto. Muito bem. Então, e o que significa esse porcento? Quem sabe me dizer o que significa porcento? 53% das intenções de votos, 10% de desconto. Uma quantidade? Uma quantidade. Sim, é uma quantidade. Mas ela é uma quantidade tirada da onde? Posso falar? Percentual. Sim. Pelo que eu entendi um pouco, porcentagem é isso. É um valor reduzido do preço de um material. Sim, depende, pode ser um aumento também. Por exemplo, o arroz teve um aumento de 27%. Então, não se reduz, aqui está aumentando, né? E vale mais a pena plantar arroz. E aí, quando nós falamos de porcentagem, eu estou falando aqui de uma parte, de determinada parte de 100. Então, vamos voltar aqui no compartilhamento. Só fechar uma janelinha que tem aqui. Então, aqui, como a Letícia, não, a Esther comentou, às vezes a gente pega o celular, tá lá tantos por cento, né? Ou quando você vai baixar um jogo no seu celular, um aplicativo, aparece ali a porcentagem desse processo. Então, aqui na página 162,
4, nós temos 4 momentos, né, do processo em que o Pedro está baixando ali as fotografias da câmera fotográfica. Então, é como se eu conectasse ali o cabo no computador e vou passar, então, as fotos do celular ou da câmera para o computador. E aí, o computador vai processando essa transmissão de um aparelho para o outro, né? Então, em um primeiro momento, ele olhou ali, estava copiando 30%. Depois ele olhou de novo, estava copiando 50%. Num quarto momento, ou num terceiro momento, copiou 95% e, de repente, estava concluído o processo com 100%. Então, quando ocorre, né, o que aconteceu aqui desse primeiro momento para o segundo? Eu já vou ir respondendo para a gente dar uma adiantada. Então, ele vai progredindo, né, essa cópia. E aí, no quarto momento, está dizendo que foi concluído 100%, né? Então, ou seja, todas as fotografias foram copiadas. Então, aqui na apostila, página 164, para quem está perdido. Em cada momento, a gente observa, então, uma barra verde que aumenta de tamanho conforme o processo vai se aproximando do fim, né? Outra informação que aparece logo abaixo dessa barra verde é a porcentagem. Aqui está a barra verde, mas do Zoom, por exemplo, quando eu termino de baixar termino a aula do Zoom gravada, ele vai converter aquela aula, né, para vídeo, e aí aparece a barrinha azul, alguns barra vermelha, barra verde. Então, a cor é indiferente, mas aparece uma barrinha ou um círculo que fica girando, geralmente, também, né? E essa barra que está aparecendo nessa página 164, essa barra verde, é a porcentagem da conclusão, né? Indica que a etapa, então, está em andamento. E esse símbolo que nós vemos após o número aqui, ele significa porcento. Então, significa o quê? Que de 100, a cada 100 é como se nós dividíssemos o inteiro em 100 partes e 30 partes dessas já foram concluídas. Ou, no caso do segundo momento, 50 partes foram concluídas, no terceiro, 95 partes, e no último momento, todas as etapas, todas as partes foram concluídas. Então, nós podemos dizer que 30% em porcentagem, nós podemos também representar em uma fração decimal ou número decimal. Então, 30% são 30 partes de 100, 30 etapas de 100, né? E em número decimal, a gente pode transformar esse número, essa fração, em um número decimal que fica 3 décimos no caso. Então, quanto mais perto de 100%, mais próximo de ser concluído está, então, o processo, né? Aqui, na questão de número 3, nós vamos fazer juntos. Bem aqui nesse quadrinho, pessoal, isso aqui é importante, ó, dá uma circulada em vermelho ou grifa. Então, ó, 100% representa... Não tá aí. Tá. O todo, né? Então, 100% são as 100 partes de 100, que é o inteiro. Vocês vão representar aqui uma fração decimal e um número decimal para representar, vou escrever, né, a fração e o número decimal para representar a porcentagem das fotografias copiadas no momento 2. Então, lá no momento 2, nós vemos, se você olhar na página 164, que foi copiado 50%, né? Como que eu
vou representar esse 50%? Em uma fração decimal e em um número decimal, ou seja, um número com vírgula. Se o 30%, vou diminuir aqui, ó. Se quando eu tenho 30%, eu represento, dá para aumentar um pouquinho, peraí. Se quando eu tenho 30%, eu represento 30 partes de 100, 50% vai ficar, vou liberar aqui para vocês, peraí. Podem abrir o áudio aí e me falar. Então, 50 de 100. 50 de 100, exatamente. Então, 50 centésimos, né? Ok. E em número decimal? 5 décimos. 5 décimos, porque basta eu repetir, vou até tirar isso aqui. Eu posso cortar esse aqui, né? Porque tem zeros. Eu vou repetir aqui o meu 50, né? No caso. Vamos fazer do jeito que a Pro explicou. Vou andar, tenho 2 zeros, vou andar 1, 2 casas para a esquerda, pôr a vírgula. Como esse zero aqui é indiferente, podia ser 500, ele é indiferente, não precisa ter. Então, seria a mesma coisa que 5 décimos ou 50 centésimos, tá? 5 décimos, 50 centésimos, 500 milésimos, é o mesmo valor, eles são equivalentes, tá, pessoal? No momento 3, quantos por cento foi copiado no momento 3? 95. 95%. Como que eu vou escrever uma fração indicando esses 95%? 95 de... Muito bem, 95 de 100, ou seja, 95 centésimos, né? E aqui também, em número decimal, eu vou colocar aqui o 95. Vou andar, tenho 2 zeros, vou andar 1, 2 casas, pôr a vírgula e acrescentar o zero. 95 centésimos. Professora, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Quando você tem um número que não é zero ao lado do seu primeiro número, você tem que colocar ele, né? No denominador, aqui ou aqui? Não, ali no 0,95. Ah. Se eu não Quando tenho você nenhum tem... número... Quando você tem um 5 ao invés de 0, você tem que colocar o 5, né? Sim, sim. Eu só posso tirar, aqui eu só vou poder tirar, e na verdade eu só posso tirar o zero em cima se eu também puder tirar um zero embaixo, tá? Se tivesse aqui 50 décimos, aí não daria para eu tirar. Até daria, mas aí seria uma outra situação que eu teria que explicar tudo novamente. Então, eu só posso tirar um zero aqui em cima se eu também puder tirar um zero aqui embaixo, ok? Que porcentagem representa uma cópia com metade do andamento concluído? Qual é a porcentagem que indica metade? Que a metade já foi concluída? 50%. 50%. No momento 2. 50%. E quantas etapas são concluídas? Se 50% é metade da etapa, quantas etapas são concluídas quando a cópia chega a 100%? 4. 50 para trás, 50 para frente, né? Ó. No momento 4. Mas quantas etapas? Se, 30% concluiu 30 etapas. 95% concluiu 95 etapas. 100% concluiu... Todas elas. 100 etapas. 100 etapas. Exatamente.
Eu acredito que vocês já fizeram download de algum arquivo, alguma coisa assim. Deixa eu só interromper aqui. Quem é que já baixou e já viu esse processo, essa barrinha ou aquele círculozinho que aparece com a porcentagem do download que foi concluído? Que está sendo concluído. Joel, Matheus. Então, acredito que vocês já tenham baixado alguma coisa ou no celular ou no computador e visto essa barrinha das etapas, né? Então, aqui, como eu expliquei para vocês, a porcentagem, ela é a parte do inteiro. Só que esse inteiro, ele foi dividido por 100. É parte de um inteiro que é dividido em 100 partes, né? Então, aqui na página 166, peguem a apostila, página 166. Nós temos duas imagens, né? Duas figuras, dois quadrados. Eu não sei se é quadrado, porque eu vou contar aqui. Peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São dois quadrados. Minha apostila está meio esticadinho. São dois quadrados. Eles foram divididos em 100 partes, porque a porcentagem é partes de 100%, né? Então, partes de 100. Aqui vocês vão representar em porcentagem a parte pintada, também em fração decimal e depois em número decimal. Então, se essa figura foi dividida em 100 partes, quantas são as partes pintadas? Lembrando que cada fileira aqui tem 10. Então, se eu tenho 10 aqui, 10, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10, mais 1, 2, 3. Então, qual é a minha porcentagem? Façam aí, questão de número 1, letra A e B. Bem rapidinho. Quantas partes de 100 estão pintadas? 53. Será que é isso mesmo? Confiram aí. E como que eu representaria essa parte pintada em uma fração decimal? Lembrando que eu vou colocar a parte pintada, a quantidade pintada no meu numerador e uma fração decimal que indica porcentagem sempre vai ter o denominador 100, ok? Pode responder? Não, espera um pouquinho, deixa os colegas fazerem. E aí, como que eu vou transformar essa fração decimal em um número decimal? Lembrando que para transformar uma fração decimal em um número decimal, eu escrevo o meu numerador, que é a parte de cima da minha fração, vou ver quantos zeros tem no meu denominador, vou andar para a esquerda a quantidade de casas, a mesma quantidade de zeros que eu tenho no meu denominador, vou pôr a vírgula. Se faltar algum algarismo, eu acrescento com 0. E aí, Guilherme? Quanto que deu a sua A? Guilherme Ribeiro. Peraí. Qual é a porcentagem? Eu dou 55. 55? É. Ó, cada linha dessa tem 10. Nós temos 5 linhas, então 50 partes pintadas. Depois aparecem só mais 3. Então são 53. 3. Né? Faltou atenção aí. Como que vai ficar a minha fração? Não pode, não é para desligar, não. Pode continuar com o áudio aberto. Como que eu vou escrever a fração decimal indicando essa porcentagem, Guilherme Ribeiro?
Quem sabe me dizer como que vai ficar? Lembrando que o denominador, que é o número que fica embaixo, é sempre 100. Prof. Pode falar, Rafa. 53 sobre 100. 53 sobre 100. Muito bem. E o número decimal, Yuri? Como que vai ficar o número decimal de 53%? Hein, Yuri? Ai, desculpa, clicou sem querer. Oi? Oi? Está travando, Yuri. O número decimal que vai indicar a porcentagem de 53%. O número com vírgula. Como que eu vou transformar? Oi? Tá vendo? Não estou conseguindo te entender, tá ruim a conexão. Ó, me mandaram aqui 35, não é 35, tá? Vamos lá, é 53. Então, vamos lá fazer esse aqui, ó. Então, a porcentagem eu tenho 10, 20, 30, 40, 50, 51, 52, 53. Então, vou colocar aqui 53%, ou seja, 53 partes de 100. Fração decimal. Lembrando que na fração decimal, de porcentagem, sempre o denominador vai ser 100. 53% de 100, 53 centésimos. Para transformar em número decimal, eu escrevo o meu numerador, 53. Vejo quantos zeros eu tenho no meu denominador, são 2, vou andar 1, 2 casas para a esquerda, acrescento o 0, ponho a vírgula e acrescento ali o 0. Na questão B, quantas partes pintadas eu tenho? Lembrando que cada uma dessas linhas eu tenho 10, ó. 89. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Se aqui eu tenho 10 e só uma não está pintada, então significa que eu tenho 9 partes pintadas. 89. Então, aqui, toda essa parte tem 80. E essa partezinha, essa linha aqui tem 9. Totalizando ali 89%. Como que ficaria a fração decimal dessa figura? Lembrando que o meu denominador sempre vai ser 100, quando eu falo de fração decimal de porcentagem. Quantas partes de 100 foram pintadas? Foi 89. Exatamente. E como vai ficar esse número decimal? 89 sobre 100. Número decimal, número com vírgula. Vou andar 1, 2 casas. 0,89. Isso mesmo, 0,89. Muito bem. Pro, Oi, agora você tá me ouvindo? agora eu tô. Ah, tá. Agora melhorou. Isso, Duda, certinho. A Duda mandou aqui no chat. Acho que ela tinha digitado errado. Agora você vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Vai escrever para mim e depois vai mandar para mim no chat. A porcentagem na forma decimal, de fração decimal e número decimal. Então, vamos fazer aqui a letra A e B, para vocês fazerem a C, D, E e F. 55%, já vou colocar aqui os 100. Né? Qual seria a minha fração aqui? O meu numerador? 55. 55. Difícil esse conteúdo, né? Meu Deus. Só que não. Vamos pôr um tracinho aqui. Não, é bem fácil, na verdade. Na verdade, é bem fácil. É. Muito bom.
Eu que não participei muito da aula, eu achei bem legal. Eu não aprendi quase nada. Como que eu vou fazer? Mas é que você não presta atenção, você não aprendeu, cara de pau. Fica com o bonequinho brincando na hora da aula, né? Ah, Não tava brincando, ele só tava aqui, não quer dizer que mas é tava que te brincando. distrai, aí você perde o foco e não presta atenção. Você tem facilidade de se distrair. Então, qualquer coisa que te distrai, você tem que ficar no lugar que está só você, que não tem nada de barulho, com fone, porque tudo isso vai tirar, qualquer coisinha que passar vai tirar sua atenção. Aí uma coisinha que você não escuta, que a Pro explicou, você já perde já não entende completamente, já fica com dificuldade depois para realizar alguma atividade, entendeu? Tudo que eu aprendi, eu não aprendi quase nada. Eu fico muito bravo aí no cotidiano. Tá na quinta de novo. Tá bom, então vamos finalizar aqui. Nós temos só 10 minutos. Então, vamos lá. Então, presta atenção, porque eu estou ensinando conteúdo que já foi explicado aqui, ó. Quando eu vou escrever um número decimal, eu copio o meu numerador, vou andar 2 casas para a esquerda, 1, 2, acrescento a vírgula, e o que está faltando aqui, eu coloco 0. A mesma coisa na letra B, né? Como que vai ficar? Vamos fazer junto, porque como a gente tem pouco tempo, eu preciso fazer essa página com você. Como que vai ficar a letra B em fração decimal? Qual é a fração que vai representar aqui a letra B? Sobre 100. Lembrando que fração decimal de porcentagem sempre vai ter o denominador 100. Então, é 90 partes 90. de 100. E aí, vou colocar o 90 aqui. Depois você vê os zeros e eu posso tirar esse 0 também. Pode ficar 0,9. Porque tem o mesmo valor, tá? Ela é fração equivalente, é número decimal que é equivalente a 90 centésimos, 900 milésimos. 74%. Denominador 100. Numerador, bem rapidinho. 74. Número decimal? 74,0. Ou 0,74. Exatamente. Letra D. Guilherme Alves Ribeiro, de Ribeiro Alves. Denominador 100. Vai, Gui. Numerador aqui. Numerador. terminei. Só o Guilherme agora, tá, pessoal? Qual vai ser o meu numerador, Guilherme? 15. 15, ok. E número decimal, como que eu vou fazer? Coloco o 15 na... 15. Vou andar 1, 2 casas para a esquerda, colocar a vírgula e acrescentar o 0, porque não tem número aqui. Se tivesse número, não precisava colocar. 39. Qual é a minha base de fração de porcentagem, Guilherme? Terminei, Pro. Ok. É 139 centavos. E o meu numerador, 39 centavos? Não. 39. 39 só. Número decimal, como que vai ficar, Guilherme? 39 e só pula Não, zero. não pula só uma. Ó, tenho 2 casas aqui. Vou lá no final do número, vou andar para a esquerda. 1, 2, vou acrescentar a vírgula e deslocar a vírgula e acrescentar o 0. Ok? E 25%, 25 centésimos. Acho que vocês já entenderam agora, né? E 0,25. Aqui vocês vão pintar a quantidade de quadradinhos necessárias. Quantos quadradinhos eu tenho que pintar aqui? Na letra A? 40 quadradinhos. Pintei 40. Então, depois vocês pintam. Na letra B, quantos quadradinhos eu tenho que pintar? 29. Não, a B aqui, ó. 6. 6 quadradinhos. Letra C.
29. 29 quadradinhos. E na letra D? 52. 48. Muito bem. Faz diferença pintar os quadradinhos em posições diferentes? Se eu quiser Não. pintar aqui, ó. 1, 2, Não faz diferença. 4, 5 e 6. Não faz diferença, né? A quantidade, o que vai fazer a diferença é a quantidade. Se for a mesma quantidade, não faz diferença. Pintaram aí? Eu vou só fazer com vocês essa questão aqui de número 4, uma delas. Então, aqui, ó. É para transformar, essa aqui vai de rap para vocês, tá? Para transformar o item em fração irredutível. Lembra que eu falei que quando eu tenho aqui números com 0, eu posso cortar? Se eu cortar aqui e cortar aqui, eu vou ficar com 1 e 10. Então, 1/10, que é igual a 0,1, que é 1/10 também. São frações irredutíveis e são equivalentes, ó. A única coisa que fosse, se isso aqui fosse um bolo, e eu cortasse aqui em 100 partes e te desse 10 pedacinhos de bolo, ou se eu cortasse em 10 partes e te desse um pedaço desse bolo, você ia comer a mesma quantidade, não é verdade? Então, anotem aí. Quando eu tenho 25, aqui, ó, eu reduzi porque dividiu por 10, tá? Foi dividido por 25. Quanto que é 25 dividido por 25? 1. Se eu divido aqui em cima, eu também tenho que dividir embaixo. O cálculo que eu faço com o meu numerador, eu preciso fazer com o meu denominador. Lembram disso? Quanto que é 100 dividido por 25? Se eu cortar 100 no meio, vai ficar com 50. E metade de 50? 255. Não, dividido por 25 aqui. 125. Não, aí você vai somar. Bom, depois vocês fazem o cálculo. Esse aqui vai de rap, tá? 85. Não, não é isso. Vamos lá, depois vocês fazem o cálculo. Esse aqui vai de rap. Vou fazer algumas com vocês. Questão de número 5 aqui. 5 não, a 5, mas é lá embaixo. Nós vamos calcular 25. 100 dividido por 25 é 4. Exatamente, é 4. Pode pôr 4 lá se quiser. 25% de 80. Então, aqui era para usar a equivalência. Se a gente viu que 25% é a mesma coisa que 4, lembra lá? 25% é equivalente a 4 também, 4 de 10. 50% é equivalente a metade, ou seja, dividido por 2. 75% também equivale aí a 3 partes de 4. Nós temos aqui, ó, né? Ó. Vou explicar aqui de rapidinho, não vai dar tempo. Então, com aquela atividade, a gente viu que 10% corresponde a 1/10, 25% a 1/4, 50% a 1/2 e 75% são 3 partes de 4. Nós estamos fazendo frações equivalentes à fração daquela porcentagem. Então, quando eu vou calcular uma quantidade, o que eu tenho que fazer? Eu poderia também calcular aqui, dividir 80, podia dividir 80 por 25, mas ia dificultar. Então, quando eu torno a fração equivalente, que é o 4 ali, uma parte de 4, eu vou, né, 25% é a mesma coisa que
1/4. Então, eu vou pegar aqui 1/4 de 80. Vou dividir 80 por 4. Quanto que é 80 dividido por 4? Vai dar 20. Está acabando nosso tempo, tá, pessoal? E aí, vou multiplicar o resultado pelo meu numerador. Então, 25% de R$80 vai ser igual a R$20. A mesma coisa vai ser feita aqui. Vai dividir, no caso, 120 por 2 e o 40 por 4, porque são 3 partes de 4, 75%. Amanhã nós falamos um pouco mais sobre isso.